Começamos agora mais um programa Contra a Capa. Você já sabe, é esse nosso encontro semanal em que a gente recebe aqui escritoras, escritores que vêm falar sobre a sua literatura, sua obra, sua vida, curiosidades que a gente gosta bastante. Eu sou tio Flávio e vou conduzir essa conversa aqui hoje com um poeta, um comunicador e poeta que é o Valdeci Ferreira, que vai falar pra gente aqui como ele começou com as poesias e como ele faz as poesias chegarem até as pessoas hoje, quase que diariamente. Mesmo que as pessoas não precisem ter um livro nas mãos, a poesia chega até as pessoas. Mas, antes de conversar com o Valdeci, eu queria falar para você que nos ouve na rádio ou nos assiste no portal do Jornal Hoje em Dia, que a gente não está limitado a um horário específico. Toda quinta-feira, 19 horas, no portal do Jornal Hoje em Dia, o programa, um novo episódio, vai para lá, para o portal. Mas também tem na TV Promove, canal 12 da Claro TV, quinta-feira, 19 horas. Poxa, mas se eu perdi, então, esse dia, esse horário, não tem problema. A gente tem lá no YouTube, Jornal Hoje em Dia de BH, esses programas todos, ao longo desses 2 anos que a gente tem aqui do Contra Capa. E também podemos ter aí, né, as pessoas que estão nas cidades do interior que têm alguma rádio do grupo, que são justamente as rádios Alvorada FM e Difusora AM de Salinas, Gorutubana de Janaúba, a Rádio Cidade FM de Corinto e a Rádio Eldorado de Sete Lagoas. E lá no portal do Jornal Hoje em Dia tem a rádio web que fica um íconezinho, que é só clicar que você ouve a nossa rádio também. Bom, o Valdeci, ele não é mineiro de nascimento, ele é fluminense de nascimento e mineiro de coração e de adoção. Acho que Minas já o adotou. Valdeci Ferreira fez da palavra um lugar de encontro entre a emoção e o pensamento. Ao longo da sua trajetória, ele construiu uma obra poética marcada pela delicadeza no olhar sobre o tempo, o amor, os relacionamentos, as perdas, as alegrias e a extraordinária capacidade humana de recomeçar. Eu vou falando um pouquinho mais sobre o Valdeci aqui, sobre o currículo dele, mas eu queria, antes de continuar, que ele, dando primeiro as boas-vindas, agradecendo a você por ter aceitado o convite de participar aqui com a gente, e pedir para que você já inicie lendo um poema para a gente, uma poesia. Vamos lá. Pode ficar, olhar para aquela câmera ali, que aquela câmera vai te ver. Me permita ler, porque... eu sei que a sua produção é... Bom, grande. Vou ler aqui uma que eu considero que ela vai muito ao encontro daquilo que é o autocuidado, daquilo que é o reconhecimento da importância do outro, né? E daquilo que é a necessidade da gente estar sempre se doando. E ela chama O Abraço. O abraço perfeito é o que encosta coração e emoção. É que dá abrigo, dá afeto, conciliação, dá alegria, paz, empresta auxílio. Nos enche de carinho, nos faz ficar perto e inundado do outro, protege do frio. O abraço perfeito consola dor, transfere calor e torna pertinente o que sente. O abraço nunca mente, nunca nos torna ausente. O abraço deve ser colorido, como papel de presente, como brinquedo de menino, como coisa que enfeite. O abraço perfeito pode apertar forte, não fica doído. Pode tirar até o ar, que não faz falta respirar. Abraço bom traz sanidade, revela idade, revela qualidade, revela bondade. O abraço cura o que está doente, cura dor de dente. Cura mal que fizeram, cura partida de quem foi embora e não volta. Um abraço de amigo é resiliente. Um abraço de amor é que constrói, nos municia de candura, nos abastece de energia e sempre contagia. Abraço de verdade dura eternidade. Vem desde maternidade, vai a galope e avança na abrasividade. Demonstra cuidado e cuida do que é caro, do que é raro. Já abracei muitos que não são mais abraçados. Já desfrutei de abraços que só cumprimentavam,
Mas ainda, sim, abraço. Mesmo cansado, mesmo em bagaço, abraço. Nossa, é muito lindo. Você consegue pegar aquilo que a gente fala da poesia mesmo, né? É sentimento puro, né? Porque quando fazer poesia, para mim, não é fácil. Você fala que vem aquele rompante de ideia e aí você vai colocando no papel, porque senão também perde aquela ideia, né? Mas é uma expressão de sentimento puro, né? Ontem eu estava falando com uma colega sobre a Adélia Prado, que falou que tem hora que Deus tira dela a poesia e quando ela olha para a pedra, ela vê só pedra. Eu achei legal essa fala porque a poesia faz você ter novos olhares e diversos olhares sobre a pedra. A poesia tem essa função de pensar o abraço de maneira diferente ou de ressaltar o abraço, né, de formas que a gente não vê, como você foi colocando aí Ou na de sua ver o poesia. abraço como realmente ele é. Ou de ver o abraço como ele é de fato. Você falou a questão da pedra, né? A gente, enquanto uma visão poética, a gente vê poesia em tudo. Uhum. Né? Então a gente consegue distinguir aquilo que é subjetivo, aquilo que é racional, e ao mesmo tempo juntar as duas coisas. Né? Porque a racionalidade na poesia, ela se demonstra de forma subjetiva. Não sei se faz sentido, né? Com certeza. Mas quando eu escrevo, e era uma produção diária, eu cheguei a escrever 15 poesias num dia, né? Em determinado momento foram poesias de descarrego daquilo que estava sentindo de pior, né? Uhum. Porque ela proporcionou para mim, acho que proporciona para quem escreve e também para quem lê, porque ela tem que ter essa função, né? A função de fazer com que o outro entenda a si mesmo, lendo algo que ele não escreveu, mas que faz sentido para ele naquele momento. Então, muitas das vezes, o poeta é só o autor, mas não o dono. Isso né? é muito legal. O dono é quem lê. É porque aí cria essa conexão, né? Uma pessoa que nem te conhece, lê algo que foi escrito por você, que você escreveu fruto de uma dor, de um pensamento que você estava tendo ali naquele momento. A pessoa não tá nem, né, fisicamente presente ali, mas ela consegue pegar o seu sentimento e transportar para os sentimentos dela. Isso. E esse casamento que é importante. Né? Eu já fui muito criticado em algumas situações, né? Porque eu tenho, como você disse, eu tenho uma lista para a qual eu mando, entre elas você e outras celebridades, né? E outras pessoas que são importantes na minha vida, né? Amigos, colegas de trabalho, que a gente já passou situações juntas, né? E às vezes, em alguma poesia que eu tenha escrito ali de uma forma mais dolorida, né? A pessoa imediatamente me chama lá no WhatsApp, ou me liga até, né? Poxa, mas olha só, você tá bem, né? Eu tô ótimo. Eu tô ótimo. Não, mas que você escreveu... Não, isso te atingiu, né? Da forma como talvez você tenha capacidade de ler naquele momento, né? Mas não foi o que eu quis dizer, né? Inclusive, ela é uma poesia de alegria. Não, mas não parece. Ok, pode não parecer. E assim, invariavelmente, né? As pessoas que recebem a minha poesia, vez ou outra, acham lindas, acham tristes, acham muito alegres. E muitas das vezes são poesias que são escritas em momentos, em situações que são diferentes daqueles momentos e situações que as pessoas recebem. Legal. Né? Então, isso é uma transmutação, eu acho. A poesia ela tem essa capacidade. É orgânica, né? Quando você escreve um livro, você tem mais tempo, né, para consolidar uma obra, um raciocínio. Mas a poesia, ela é esse raciocínio subjetivado. Então, é um risco, né? Eu costumo falar que escrever é um tiro, né, que pode sair pela culatra, né? Mas é uma coisa necessária. Para mim, desde os 12 anos, é uma coisa muito necessária. Pois como que começou isso então? Cara, Por que desde os 12 anos? Foi uma atividade, por isso que eu sou professor também, né? Você é da área da comunicação, relações públicas, né? Sim, sim. Trabalha com marketing, com comunicação. Sim, essa é a minha atividade que me garante sustento, né? E a que me garante mais orgulho é ser professor, né? Eu tenho até uma poesia, né? Eu vou deixar lá para os meus seguidores, né? A poesia sobre o dia do professor, né? Eu escrevi essa para mim também, né? Para me dar de presente. Então, num determinado momento, a gente estava tendo lá uma aula de religião
que era comum, né? Não sei se hoje ainda tem, Ainda mas tem. ainda tem. Pois bem, então era um colégio religioso, né? Um colégio católico, e que um professor, que a gente considerava ele, entre aspas, doidão, né? Professor Newton, me lembro do nome dele até hoje, ele passou uma atividade lá sem pé nem cabeça, né? Uma coisa assim bem sem sentido, porque a gente aprendia a ler, escrever, fazer prova. E ele deu lá um soneto, que era o soneto de Vinícius de Moraes, né? Aquele que começa a todo meu alcance, a todo meu amor, né? Serei atento, enfim. E ele dava a primeira frase de cada parte do soneto e a gente construiu o resto. Esse foi o exercício. Né? Uhum. E aí eu escrevi a minha, assim, nunca havia escrito absolutamente nada na minha vida que fosse dessa forma. Até então eu começava todas as minhas histórias com Era Uma Vez, né? Que é o que a gente vinha, a quinta série. Como é que aprende? Como é que faz uma redação? Começa com Era Uma Vez. Era uma vez, o resto vai, né? Tendo o tema, vai. E aí o final é E Viveram Felizes para Isso. Sempre. Aí, eu não tenho mais essa poesia, infelizmente, né? Até porque o próprio professor levou ela embora. E ele, quando foi ler, né, na aula seguinte, ele falou, olha, queria ler uma poesia aqui, um soneto, né? Na verdade, é a construção de um soneto. Eu queria ler aqui esse soneto, que é do Valdeci, eu até assustei, né? Eu morri de vergonha. E aí ele leu, e aquilo que ele leu me parecia nunca ter sido escrito por mim, né? Foi uma relação que eu tive comigo mesmo, em que eu descobri alguém dentro de mim que eu não sabia que existia. Então, daquele momento... incorporação, né? E daquele momento em diante eu comecei a escrever. Assim, algumas Isso com eu tenho... 12 anos. 12 anos, Uhum. E algumas eu tenho até hoje, né, guardada, texto ainda, aquela letra ainda, né, de criança, cursiva, com vários erros, né, de português. Ainda tenho, né, os meus erros. Mas nessa condição que eu escrevi, eu me emocionei. Eu falei, cara, esse cara que escreveu aí, eu tenho que dar voz a ele em mais vezes. Aí eu comecei a escrever, né, aleatoriamente, e por volta dos 15, 16 anos, eu meio que dei uma parada e voltei aos 40 anos. Né? Escrevi alguma coisa, alguns pensamentos, algumas coisas rápidas, né? Mas nada em produção como eu cheguei depois dos 40 anos a fazer. E a partir desse contexto, né, eu sabia que eu conseguiria fazer coisas que poderiam evoluir, porque também não é uma coisa que você vai ser bom, e eu acho que nem sou bom, na verdade, mas que você melhora sem que você escreva. Você não vai escrever uma coisa que seja, que legal que ficou, olha, que expressão massa que teve, até porque não é esse o contexto de avaliação, né? Uhum. Porque às vezes você lê alguma coisa que você acaba de escrever e você vai, não, né? Pois é, eu ia te perguntar, tem disso, assim, não ficou legal, vou descartar essa aqui. Nem descartar. Ou vou guardar, Deixo lá e depois leio de novo e falo, nossa, mas quem escreveu isso? Uhum. Né? E aí eu me surpreendo de ter sido eu mesmo, né? Até hoje. Algumas eu tenho certeza que não fui eu. Né? Alguma coisa me invadiu, né? Uma inspiração, seja divina, seja espiritual, enfim, alguma coisa me carregou ali e movimentou a minha mão para que aquilo ali fosse concebido. Algumas eu tenho certeza que não fui eu. Você tem alguma crença? Não, Você segue uma religião? Não no sentido prático dela, né? Mas óbvio, eu tenho as minhas condições divinas, né? Lógico, eu não tenho um Deus moral em mim, mas eu tenho um Deus que ele é aquele que me obriga, né, enquanto submisso a essa condição, a ter com o outro uma relação de caridade. Né? Não que eu seja caridoso, tá ótimo. mas acredito que aquilo que a religião deva ser, né, nos seus princípios básicos, ela trazer, né, o conceito muito forte, a prática da caridade. Então, eu acho que nesse ponto aí, todas as religiões, para mim, são dignas, né? E toda crença naquilo que permite que isso aconteça é o que deve ser praticado. Então, exatamente. eu costumo falar que eu sou o sujeito que menos religioso mas que mais respeita a religião do outro, desde que ela seja colocada como
algo que dignifica o outro, né? Não se Você subtrai. falou que a sua última poesia é alguma coisa ligada a Deus, né? Que eu trouxe aqui. Nós vamos encerrar o programa. Essa é uma das que eu escrevi. Porque, na verdade, acaba que não fui eu que escrevi. Pois é, acaba que a poesia acaba sendo uma conversa com Deus também, né? E essa, pra gente criar aqui uma expectativa, né? Ela foi escrita logo após uma sessão, né? Que eu, vez ou outra, eu vou a um centro espírita, né? Que tem lá uma obra muito bonita, que é fica lá no bairro Paraíso, que é chama Christopher Smith. E saindo de lá, me veio essa ideia de escrever, né? Porque eu estava muito consternado, muito triste no momento, e escrevi, né? Esse encontro que chama Encontro com Deus. E foi uma das poesias que eu tenho a certeza que fui usado, né? Para escrevê-la, né? Para dizer o seguinte, olha, você pode até não crer numa condição, né, forte nesse sentido, mas tá aí. Aquilo que é a prova de que algo mais existe do que a nossa vã filosofia permite. Entende? Mas me conta então sobre essas questões. Quais são os temas, ou como é que vem esses temas, quais são os temas mais recorrentes? Nós falamos aqui de perdas, tempo, mas como que esses temas transitam aí para você fazer a poesia? Tio Flávio, a única coisa, o único objeto, né, vamos dizer assim, o único objeto com o qual eu não tive oportunidade e não me fiz, né, obrigado a escrever, foi sobre Fusca. Que eu tenho um Fusca. Inclusive ter feito uma homenagem a ele. Inclusive, ele será o cenário do meu canal, né? Boa parte daquilo que eu vou gravar, né, e recitando poesias minhas e de outros, né, de outros colegas e de outros conhecidos e de outros autores, eu vou usar o Fusca como cenário e aonde ele estiver como um palco, né? Em que eu possa trazer essa reflexão para cada um, né? Então, a única coisa que eu não escrevi, com certeza, até numa das poesias eu cito, né? Que eu nunca escrevi sobre o meu Fusca. Mas né? O resto já foi tudo, né? Assim, pelo menos do que eu já vivi na vida, né? E o tempo, eu gosto muito de trazer isso em questão, ele é aquilo que nos coloca em comum, né? Então, quando eu falo do tempo, ele é uma condição comum a todos que a gente percebe pouco, né? A gente percebe pouco como que o tempo influencia na nossa condição, né? O antes, o agora e o depois, né? E a gente acha que sempre o agora que existe. Mas de verdade, né? Quando eu abordo, até nas minhas aulas lá, de semiótica, né? Quando a gente lida com símbolos, eu falo, da onde nasce a simbologia, da onde nasce, né, o conceito? Ele não nasce do agora, né? Ele não nasce do que virá, ele nasce do que foi passado, né? Então, o tempo, para mim, no sentido do passado, ele é aquilo que vem materializado nas poesias. Então, com relação ao tempo, né, o que é passado, ele é a minha matéria-prima nesse sentido, né? De entender que eu não sou nada agora, e não serei nada posteriormente se não entender o meu passado. Não é se aprisionar a ele, né? Sendo ele bom ou ruim, não é isso. Mas saber que ele é importante para que você dê o próximo passo, né? Sem ele não há base, né? Nesse contexto. Então, o tempo é muito importante. O amor, né? Eu já escrevi uma poesia para o filho esperado. Já escrevi para o meu pai, né? Que ao longo da minha vida tive situações muito ruins e muito boas e muito engraçadas, né? Então, escrevi para o meu pai, que faleceu aos 47, Nossa. Enquanto eu tinha 19. Então, foi uma ruptura. É por isso que conecta muito com as pessoas, né? Porque são temas que estão presentes não só na sua vida. Quando você fala dos conflitos e das paixões com o pai, todo mundo passa por isso. Sim. Né? E conecta com isso. Pega uma poesia pra gente aí, mais uma pra gente poder fazer. Eu vou ler aqui uma, né? Recitar uma que é curta. E fala disso, do tempo, e relaciona ele com um contexto amplo, né? Que legal que a gente nem combinou de que entrasse nesse momento sobre isso. A gente não combinou, mas a gente... combinado. Nós temos 25 anos de convívio, né, tio Flávio? A gente meio que sabe o que mais ou menos vai dizer, até porque
admiro muito, né? Ao longo da minha vida profissional, acadêmica, né? Sempre tive você como uma referência, né? Sempre foi um colega de trabalho, né? Um colega que esteve à frente de uma entidade junto comigo, né? E fomos parceiros nesse momento. E a gente, de lá para cá, minha admiração sempre aumentou cada vez mais. Obrigado. Então essa sinergia já já existe, né? Para quem está nos ouvindo agora e nos vendo, já sentiu isso, né? Então ela chama infinito. A gente fica no tempo amigo de poucos. Diminui cada um de cada instante. Fica tão pequeno, tão complexo, efêmero. A idade nos chega, o declínio nos cela, a verdade nos cega. Para cada prazo que se encerra, mais momento recomeça. Porque a questão aí do tempo é que ele recomeça. Né? Não existe tempo que não recomeça. Não existe tempo que se finaliza, né? A gente precisa de entender que ele está sempre indo à frente. O que termina é a nossa experiência, mas o tempo está sempre aí. E se a gente alimenta dentro desse tempo que a gente está aí, com tudo que é de melhor que a gente tem para poder alimentar, a gente torna esse tempo para o outro que o segue, né? Os outros que o seguem, um caminho melhor de se seguir, né? Então eu acho que quando a gente está escrevendo poesia, a gente está meio que contribuindo para que aquele que nos lê, aquele que nos sente, aquele que se emociona com aquilo que a gente está fazendo, pode ter um tempo futuro, né? Um recomeço, uma reconquista mais forte, mais capaz, né? Então eu acredito muito que, de certa forma, eu contribuo para isso, né? Como muito bom. Em alguns momentos, alguns que leram me disseram isso e que talvez seja o benefício de escrever, né? É legal quando você falou dessa questão de que alguém lê uma poesia e te manda mensagem perguntando se está bem. Quando eu gravo alguns vídeos, eu gravo com histórias que eu ouvi e aí eu coloco no Instagram e as pessoas falam assim, nossa, mas você passou por isso? Eu falei, não, mas não estou dizendo que eu passei por isso. Eu sou comunicador, eu estou trazendo algo que eu vi, mas é legal nessa parte em que há uma preocupação das pessoas, você vê que há um cuidado das pessoas, né? As pessoas não estão alheias ao que você está dizendo, ao que você está escrevendo. E essa rede que tem uma preocupação é uma rede que se mostra ativa, e isso é muito bom, porque muita gente envelhece, ou antes de envelhecer, já vai perdendo uma rede ativa, né? E aí eu queria, por falar em rede... Só fazendo, aqui a gente fica amigo de poucos, né? Mas poucos que se tornam... Sim, amigos. Muitos, né? Na intensidade, na densidade. Eu acho que é tão difícil ser amigo de muitos também, né? É impossível. Mas aí, falando da rede, como que você teve essa ideia de, ao escrever uma poesia, mandar para as pessoas mais próximas, ou as pessoas que iam falando, olha, eu quero receber diariamente... Porque uma pessoa que quer hoje receber uma poesia sua, por exemplo, te manda uma mensagem, você acrescenta num grupo do WhatsApp, ou a pessoa, você vai falar os canais também. Mas como que foi a ideia de vou escrever e vou colocar isso aqui à disposição? Foi um momento assim, cara, deixa eu escrever isso aqui e eu quero que alguém leia, né? E aí eu mandei, ainda sem uma lista, né? Mandei para os amigos, aí alguns falaram, pô, legal, você tem que publicar isso, né? E aí eu comecei a entender que a publicação, ela meio que limitava o acesso, no meu entendimento, né? Escrever um livro, eu vou ter que escolher, eu tenho pelo menos aí quase 1.500 poesias, né, ao longo desse tempo. Então, eu vou ter que escolher algo que já vai limitar, né? Lógico, eu posso fazer ali um editorial, fazer uma elaboração do assunto, escrever vários livros, mas mesmo assim... para aquele momento, né, eu estava limitando algo que eu queria falar para todo mundo, né? E limitando o acesso mesmo, como você falou, né? Para todo mundo que eu acho acesso ao livro. Para todo mundo que eu acho que é importante naquele momento, né? E aí eu comecei, isso aí foi me dando cada vez mais liberdade para eu acrescentar mais pessoas, né? Conhecia alguém que às vezes era muito simples, pessoas que estavam no meu dia a dia, que às vezes a gente trabalha numa empresa grande, né? Então tem lá as pessoas do café, as pessoas que fazem a limpeza, e essas pessoas recebem, né? Porque
parando para pensar, todo mundo tem WhatsApp, né? Mas poucos leem livro, ou tem tempo para ler, ou até mesmo dinheiro para comprar, ou até o acesso a ele. Mas todo mundo tem um WhatsApp. Então fala, pô, essa pessoa pode ler às vezes minhas poesias, fazer muito sentido para ela, ela não vai gastar nada com isso, né? E foi indo, e hoje eu tenho aí mais de um grupo, né, que eu mando aleatoriamente, hoje menos, né, em função do tempo, mas vou voltar, né, a escrever e fazer com que essas poesias que foram escritas passem a ser recitadas, e também por mim, né, e também por alguém, né, convidar, por exemplo, você pode ser um convidado a recitar uma delas. Você recita muito bem. Lógico, você conhece a poesia. A emoção dela nesse momento, né? Mas, por exemplo, tem gente que lê a minha poesia e tem outra emoção. Exatamente. Tem outra fala que fica, assim, legal, maravilhosa. Eu falo, não, muito melhor do que eu recitei comparado a mim mesmo, né? Mas é a emoção dela. Não é que é melhor, mas é a emoção dela naquele momento que extrai algo que, naquela consolidação ali, faz sentido para um número de pessoas muito além daquilo que a minha própria forma de recitar fez, né? Ou pelo menos faz. E aí você tem, então, essa possibilidade do WhatsApp, mas você também, como as pessoas podem ter acesso a... Você está pensando em escrever um livro. Sim. Mas como as pessoas podem ter acesso hoje às suas poesias? Bom, o canal já está no ar? O canal já está no ar, Momento da Poesia. Eu tenho o Instagram, que é Momento da Poesia Oficial. E o nome, ele veio nesse sentido, né? Que é o momento. Você não vai ter que parar o dia para poder ler várias páginas de um livro. Você vai ler uma poesia como se fosse uma pílula, como você disse no início. Como se fosse uma pílula, e aquilo ali faz sentido ou não. Às vezes bate mais fundo, às vezes fica superficial. Mas é algo que eu vou agora produzir para que ela seja recitada, como eu disse, né, em um palco, que eu vou ter pelo menos aí o Fusca como sendo o meu cenário, né, e o mundo como sendo aquilo que é aonde eu recitarei, né. Tem um lugar que eu gosto muito, que é a Praça do Papo, que hoje está em reforma, né, mas eu me lembro que muitas das vezes que eu estava assim, em momentos de decisão, não tristes, né, mas de decisão, de trabalho, enfim, eu ia para lá e lá era meio que o meu lugar onde eu orava, né? Onde eu fazia algum tipo de prece, né? Onde eu pedia iluminação, onde eu falava para mim mesmo, né? Era necessário ter ali uma clareza maior, não no sentido assim divino, né? Mas no sentido óbvio daquilo que era entender em mim, né? Quais seriam os caminhos que eu deveria tomar, comparando aquilo que eu era até então, né? Ou seja, com o meu passado e que eu era realmente capaz de fazer naquele momento, né? E aceitar o desafio e ir em frente. Então, a Praça do Papa é um dos lugares que eu gostava muito de fazer essas reflexões. Lá eu escrevi também algumas. E num lugar que também é muito bonito, né? Que é no Alto do Pirineus, que lá tem um altar, né? E é uma vista linda, né? E assim, lá também é um lugar que eu dediquei muita reflexão, e algumas das poesias saíram de lá. Então, eu pretendo usar esses cenários e todos os outros que foram oportunos, né, para que eu possa fazer, né, recitar ou as antigas, né, que eu escrevi, ou as novas que vou me dedicar a fazê-las, né, novamente. Mas no canal você já tem alguma poesia? Ainda não, vai começar agora. Você falou que estava lançando. O Instagram já tem 2 lá, que a gente vai fazer uma produção. Legal. E colocar as que já existem, né, como essas que o Abraço está lá, o Infinito está lá. E a próxima vou colocar agora. Legal. Vou subir, inclusive vou fazer uma produção dessa última, né, dentro aí de um cenário que tenha essa semiótica, né? Tem essa simbologia. Que então, você gosta, né? Vou sempre buscar... Semiótica, símbolos. A disciplina que eu mais me dedico, né? Assim, a estudar, porque ela é bem profunda, bem complexa, né? No entendimento. Então, você precisa de tornar simples a explicação para que ninguém deixe de entender que aquilo é importante, né? Porque se você não simplifica a coisa, você torna aquilo ali inacessível, né? E simplificar, a simplicidade é o último estágio daquilo que a gente entende por
por excelência, né? Para a gente poder encerrar, antes de você falar, então, reforçar os contatos, fala isso aí que você escreveu, que você acha que teve uma contribuição, uma colaboração ou uma escrita É engraçado divina. que eu coloquei na ordem aqui, ela como primeiro, né? E aí aqui a gente fala, pô, não, vou fazer diferente, né? O abraço, né? O infinito para entender que... E agora... Essa aqui, ela me emociona muito, né? Porque ela era um momento que você estava de dor? Essa era uma das que alguma coisa me veio, escreveu por mim e disse para mim, olha, calma, né? Ela chama Encontro com Deus. Hoje me encontrei com Deus. Ele sorria e me dizia, sorria também, dei a você esse dom. Só você, de todas as minhas criaturas, pode sorrir. Então faça isso. Fui sentar ao seu lado e ele perguntou, já sabendo, o que você tem em seu coração que te traz angústia? Respondi, não sou amado. De novo, sorrindo, disse-me, mas dei a você, de todas as criaturas, o dom de amar. Ame primeiro. Esse sentimento gera reciprocidade. E perguntei, quem amaria então de imediato? Sorrindo de novo, Deus disse, a ti mesmo. E aí foi o pensamento, né? Que quando a gente está em momentos difíceis, a gente precisa olhar para si mesmo e amar, né? Que é a questão do autocuidado, né? A gente escreve para que o outro leia, mas a gente esquece que o primeiro leitor é a gente mesmo, né? E o primeiro a ser amado é a gente mesmo. A gente não consegue transbordar aquilo que falta em nós, né? Então, quando nesse momento eu escrevo isso, não fui eu que escrevi, porque naquele momento eu não me amava e não entendia, né, essa questão do autocuidado, do auto-perdão, né? Porque tudo que acontece ao nosso redor é fruto daquilo que somos, fazemos, né? Entendemos o mundo. E por mais pequeno que seja essa participação, ainda que um problema seja enorme, né? A gente tem parte responsável nisso. Quando tudo dá errado, a gente esquece de entender que a gente tem que se perdoar, porque só deu errado, como poderia dar certo, porque a gente tentou, né? Então, amar a si mesmo, como Deus me disse certa vez, é entender que a gente precisa desse constante autocuidado, autoatenção, preocupar-se com as coisas que estão ao nosso alcance. Essa autoconsciência também, e fazer, né, com que o outro, né, se sinta mais feliz estando do nosso lado. Lógico, nem sempre a gente consegue, isso não deve ser uma compulsão. Mas ter essa consciência já é importante. Já é. Né? Então, eu sempre busco isso, pelo menos, né? Excelente. Busco. E chega nas pessoas aquilo que você escreve com sua emoção. Então, vamos só reforçar o Instagram e o canal, para a gente poder encerrar aqui. Instagram, Momento da Poesia Oficial. E YouTube, Momento da Poesia. Ok. Beleza? Me sigam lá que nós vamos começar uma produção bacana, né? Que serve até de presente para o Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Mães. Algumas pessoas sempre me perguntam, posso mandar para minha mãe isso? Claro, pode, óbvio, tá lá. deve. É público. Valdeci, obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Que as pessoas, que a gente siga para poder ter essas pílulas, não sei se ele consegue fazer diárias, mas que sejam para o momento que você está precisando e que ali, tendo várias poesias, você ache uma que seja adequada para aquele seu dia, para aquela sua angústia, para aquela sua alegria e deixe a arte entrar na sua vida. Isso é muito importante. Nós encerramos aqui essa entrevista e te encontro num novo episódio. Até lá!